Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. Hoje nós vamos falar aí de um grande desperdício de dinheiro público, que não é a milícia que o Crivella montou aí, se você viu essa semana, né, pra ficar de olho na galera que reclama dos hospitais. Mas a gente vai falar, assim, de leis bizarras que existem ao redor do mundo. Todas elas são proibições, né, que aconteceram em algum momento. Algumas leis ainda estão, né, valendo até hoje, por incrível que pareça. E você vai se surpreender com a quantidade de coisa absurda que nós vamos falar por aqui. Para me ajudar, vou chamar aqui a minha amiga especialista em cavernas, Roberta. Olá! E o meu xará lá de Araras, interior de São Paulo, o Melegari, tudo bem? Olá, tudo bem? Me alegarei o não especialista em cavernas aqui também. Você é especialista em quê, amigo? Fale. Eu sou formado em relações internacionais, inclusive estou precisando de emprego, pessoas me contratem, mas eu não tenho especialização, então é só internacionalista mesmo. Ai, que legal, amigo, que você é de RI, eu não sabia. Nossa, eu quase fiz relações internacionais. Ai, meu Deus, vamos deixar isso para depois, senão vai interromper o podcast, né? Mas, nossa, vamos conversar disso. Vai saber que nós temos dois formados em relações internacionais nesse podcast, porque o Eduardo também é formado em relações internacionais. Ah, o que eu gravei da outra vez? Sim. Olha, que legal. Ora, tá vendo o que a falta de comunicação faz entre as pessoas? Aí, ó. Vamos fazer um podcast de geopolítica, gente. Aí, ó, eu sou da geografia, a gente conversa no áreas correlatas. Nossa, eu vou só ficar ouvindo esse podcast, porque eu não entendo nada. Vamos bater o xadrez verbal, pau no cu deles. Mas é isso, gente. Nós vamos falar aí de leis super bizarras que existem. Hoje vai ser bem divertido, bem descontraído, então vamos lá. Em 10º lugar, nós vamos falar aí sobre algumas leis que o Jânio Quadros fez na época que ele era presidente. Você deve se lembrar aí nas aulas de história que o Jânio Quadros ele foi o presidente com o mandato mais curto da história do Brasil. Ele ficou 7 meses no cargo e depois renunciou. Ele ficou famoso na época porque ele usava, o símbolo dele era uma vassourinha, né, que ele usava como símbolo porque ele dizia que iria aí varrer a corrupção do país. Vassourinha. Eu sei a música. Esse cara devia ser muito zoado, gente. Mas enfim. O governo dele foi muito curto, né? Mas foi marcado aí por uma série de medidas bizarras. E ele parecia ter algum problema muito sério com roupa de banho feminino, porque ele proibiu o uso de biquíni nas praias e também proibiu o uso de qualquer roupa de banho em concurso de beleza e restringiu o anúncio, né, desses materiais na TV e também em revistas. Quando ele foi prefeito de São Paulo nos anos 80. Ele odiava tanto o skate que ele proibiu o skate na cidade. E o motivo é que muitos jovens ali praticavam o esporte no Parque do Ibirapuera, que ficava, que antigamente a sede da Prefeitura de São Paulo ficava lá. Isso incomodava ele profundamente. Inclusive tem uma entrevista, eu vou deixar o link na descrição, de um cara falando que eles estavam lá de boinha, andando de skate. De repente, o Jânio Quadros colocava a cabeça pra fora da janela e gritava: "Eu vou proibir isso aí, hein?" E proibiu. Mas pelo menos uma proibição boa, né, que ele fez e que eu imagino que isso deva ter sido editado e tudo mais, porque foi incluso na lei de maus tratos dos animais, mas foi ele que proibiu as rinhas de galo, que eram muito populares no Brasil nos anos 60. Sim. Então, ele usava isso até como propaganda política, né, na época. Graças a Deus. Uma coisa boa ele fez nesses 7 meses. Sim. O Jânio Quadros é uma grande figura da história brasileira. Eu também acho, né? A gente estuda história brasileira já é uma coisa muito interessante, né? Já é uma coisa cheia de doideiras. Aí você chega no Jânio Quadros e você fala, opa, deu isso aí. Isso aqui é Brasil, porra. Isso aqui é Brasil. É um político muito interessante. Eu acho que eu já vi uns vídeos dele, né? Que na época que ele foi presidente e na época que ele foi prefeito já se faziam vários vídeos dos políticos e é muito engraçado. Ele fala muito esquisito, ele age muito esquisito. Então, você imaginaria que ele também faria leis esquisitas, né? Ele era professor de português e de geografia. Claro que não ia prestar, tá explicado, gente. O Jânio Quadros é tipo o populismo em forma de pessoa, né? Porque, tipo,
é muito populista as coisas que ele fazia e, tipo, esse negócio da vassourinha, né? Tipo, que ele levava, você vê, procura a foto dele aí, tipo, ele levava a vassoura pros lugares que ele ia, assim, porque era o símbolo dele. Gente, A minha avó morou na época que ele fazia campanha e tal em São Paulo, né? E ela contava que que na propaganda política dele entregava umas vassourinhas pequenininhas para você colocar no bolso da camisa, sabe? Daí era uma das coisas que entregavam na campanha política dele. Ai, que fofinho. Não se fazem mais políticos, chamam de dar lixa. O que eu quero com lixa? Aqueles batom ruim lá, eu quero, camiseta. eu quero um pinho broche de vassourinha, muito mais legal. Sim, boné e camiseta. Lá na praia, meu avô só anda de boné e camiseta de vereador, porque, tipo, ele vai ganhando as roupas e deixa, e deixa lá. Todo dia ele tá com uma roupa diferente. Cada 2 anos renova o estoque de pijama. Exatamente. Mas essas proibições bizarras, gente, ó, por incrível que pareça, elas não ficaram do passado. Em 2012, o prefeito de São Paulo era o Gilberto Kassab, que depois aí chegou a ser ministro de alguma coisa no governo Temer, que eu não vou lembrar. Acho que ministro das cidades, enfim. E ele realizou uma série de proibições muito absurdas, gente. Ele inventou lá uma lei antipoluição visual, que até era bacana, mas ele proibiu todo e qualquer tipo de outdoor na cidade. Ele regulamentou o vinagrete nas feiras da cidade. Isso é sacanagem. É verdade. Ele proibiu que se distribuísse sopão para morador de rua, proibiu que se doasse materiais recicláveis para catadores. Ele recolheu, assim, mais de, pelo que eu estava lendo, 2.000, como é que fala? Tipo, autorizações para camelôs trabalharem. Ele proibiu o baile funk e também proibiu que os flanelinhas atuassem. Você só podia ser um flanelinha se você tivesse cadastrado no Ministério do Trabalho. Que com certeza eles não estavam, já que, né, flanelinha é um trabalho extremamente informal. Cara, o Gilberto Kassab, eu lembro do Fúria MTV na época, eles viviam zoando, tipo, o Gilberto Kassab por causa dessas coisas. Nossa, é verdade, eu lembro disso. Ai, era muito bom, saudades do Fúria MTV. Em nono lugar, nós vamos falar de uma proibição bizarríssima que tem em algumas praias aí pela Europa, principalmente na Espanha. Se você está visitando aí as praias espanholas, tome muito cuidado, né, e observe bem o que seu filho está fazendo para que ele não esteja fazendo nada ilegal para não ser multado. E esse nada ilegal, por exemplo, é construir castelos de areia. Em algumas praias, né, como em Magaluf, em Vila de Arico, em Muro, um simples castelo de areia é considerado uma construção ilegal à beira do mar e pode gerar multa de 100 euros para quem está construindo, inclusive, né, os pais da criança que estiver construindo. Nesses locais, tem leis muito rígidas sobre o que é considerado violação. Então, isso inclui é totalmente proibido você tirar flor de canteiro e regar árvores com água que não esteja previamente autorizada. E, como eu falei, né, isso não se limita só na Espanha, mas essas leis também acontecem em algumas praias alemãs e italianas que eles consideram que os castelos de areia obstruem a visão do mar. Então, eles foram proibidos. Meu Deus, não posso construir meu prédio aqui de 3 andares na praia mais. Que senão obstrui. Mas nossa, que zoada essa, né? Acho que todas aqui vão ser meio zoadas, mas essa eu achei zoada. É que, além de fazer castelos de areia, é proibido fazer xixi no mar e tomar cerveja na praia. E também só pode ficar na praia, tipo, quer dizer, você não pode ficar na praia entre meia-noite e 7 horas da manhã, porque é o horário que eles colocam as máquinas para fazer a limpeza da areia. A cerveja lá eu vi que foi proibida porque as pessoas deixavam lixo, resíduos, assim, tanto líquido quanto a latinha, sabe? E daí isso estava poluindo o mar e tal, por isso que eles colocaram também essa lei aí que não pode tomar cerveja. Não pode fazer nada na praia. E eu quero ver fiscalizar o xixi, né? Essa eu quero ver. Isso que eu ia falar. Quem que vai fiscalizar esse negócio? Boa sorte. É engraçado, né? Essas leis aí que a gente está falando no Top 10 de hoje, elas me parecem muitas delas, assim, uma resposta imediata a um problema que estava rolando e que não foi pensado muito antes de ser aprovada, né? Enfim, é engraçado ver o que as pessoas fazem no desespero. Ou também, né, outras leis aqui que a gente vai ver, também elas foram feitas pensando numa coisa, mas acabaram, sabe, ter outro significado ou ter outras interpretações. Por exemplo, essa do Castelo da Areia para não obstruir a praia, mas, tipo, meio zoado demais. Teve aí uma intenção de não obstruir a praia, mas não fez sentido, sabe?
Não, tipo, eu até entendo, porque que nem aqui no Paraná é bem rígido as leis de construção na beira da praia, porque nos anos 90 teve todo aquele problema lá que as praias de Santa Catarina, tipo Balneário Camboriú, que, tipo, de não ter mais sol na praia por causa do tamanho das construções. Então, além da restinga que a gente tem aqui, que é bem preservada até, tem uma série de leis, né, que proíbem construção de edifícios na beira-mar. Beleza, a gente entende, né? Obviamente, mas, né, um castelo de areia, que é uma coisa que, tipo, vai durar. Gente, vai durar um dia ali, que você vai montar o castelo e no outro dia o mar vai levar tudo. Não é uma construção legal, é só uma areia que juntaram ali, sabe? Ah, vai que alguém constrói uma casa de areia lá. Você não sabe? Nunca se sabe quando esse dia vai chegar. Então, né? Vai que você constrói uma mansão lá, ó. Quero morar na praia, uma mansão de areia. A própria Ariel. Em oitavo lugar, nós vamos falar de algumas leis, né, que existem em Singapura. Quem nunca procurou um Wi-Fi aberto, né, onde quer que você esteja, alguma loja, né, e tudo mais, para poder usar ali rapidinho, para não gastar o 4G. Mas em Singapura, é melhor você não tentar fazer isso, porque a preocupação com a segurança digital lá é tão grande que se você tentar conectar um Wi-Fi sem autorização é considerado crime, e é um crime pesado, porque a multa é de $10.000 e até 3 anos de prisão, porque você é considerado hacker se você fizer isso. Olha, hacker. E como eu falei, né, tem várias coisas lá, várias leis estranhas que tem em Singapura. Eu queria falar aqui de mais algumas delas, algumas coisas simples lá que são consideradas atividades criminosas. É proibido a venda de chicletes e você também não pode trazer isso com você quando você entra no país. Também é proibida a importação. É proibido também cuspir o chiclete no chão, na rua, assim. Pera, mas daí como que, se é proibida a venda, como é que a pessoa vai cuspir o chiclete se não É tem que você chiclete? só pode comprar em lugar licenciado. Você não pode vender sem permissão. E se você estiver mascando, você não pode jogar na rua também, porque a multa também vai para casa de R$2.500, mais ou menos, que é tipo, sei lá, uns $500 agora. Uhum. Lá também é proibido atravessar fora da faixa. É considerado crime você não dar descarga depois de utilizar o vaso sanitário. Essa eu acho boa, essa eu gosto. Tinha que implantar aqui. Também gosto, gente. Se bem que agora aqui no Paraná a gente tá com uma seca tão grande de racionamento de água que aqui a gente só tá puxando a descarga depois do número 2, o número 1 fica lá. Tá foda mesmo, né? Mas tem outras coisas que são proibidas em Singapura, tipo andar pelado em casa também. Você não pode circular dentro da sua própria casa sem roupa e, tipo, ser observado por vizinhos, por exemplo, senão você também vai pagar uma multa muito grande e vai ser presa. E tem uma outra também que é beber ou comer no metrô, essa aí não pode. Coitado dos camelôs brasileiros que vendem de tudo no metrô, né? Vendem até marmitas. Sério que eles vendem marmita dentro do metrô? Eu nunca vi, mas deve ter. Eu não sei se você falou, Rô, mas também lá é proibido alimentar os pombos. Não falei. É proibido alimentar os pombos. Também paga uma multa gigante, assim, se você for pego alimentando pombo. E por fim, lá também é proibido material pornográfico de qualquer tipo. É considerado um crime que nem a mesma coisa de andar pelado em casa. Eles têm bem essa coisa bem, né, da moral. A moral e os bons costumes. É tipo isso, né? Isso lá é cheio de família tradicional. Inclusive, esse negócio dos chicletes, eu queria falar uma coisa. Pelo que eu tava lendo, eles proibiram justamente porque, tipo, as pessoas, né, fazem aquela coisa clássica e totalmente porca de colar os chicletes embaixo da mesa, embaixo da cadeira, embaixo do banco, jogar no chão, que você acaba pisando. Então eles falaram, já que estão fazendo isso aí, vamos acabar com essa merda toda aí e proibir de uma vez. Nossa, é tão triste, né? Quando a gente tá sentado numa cadeira, daí sem querer você passa a mão embaixo da carteira, assim, daí tem uns 3 chicletão colados, assim. E quando gruda na calça, que tipo, a pessoa cola bem, tipo, na beiradinha, assim, daí você senta e daí fica preso na tua calça. Nossa, isso eu nunca passei, mas já passei. Tipo, mão, assim, sem querer, você passa a mão, tem altos chicletes colados. Nossa, fico muito bravo com isso. Pisar neles também é triste. Vamos proibir os chicletes no Brasil.
Proibir o chiclete eu não sei, mas proibir jogar no chão já podia, né? Eu não sei se é crime jogar chiclete no chão, porque qualifica como jogar lixo no chão, não é? Vou até pesquisar aqui. Não sei. Varia de município para município, porque é uma coisa, essas coisas de meio ambiente que são pequenas, assim, geralmente tá no município. Eu li aqui, tipo, são mais leis distritais que dizem que é proibido, né, jogar lixo na rua. Agora, deixa eu procurar exatamente sobre chicletes. Tem uma notícia aqui dizendo que o Senado aprovou uma lei do lixo, mas é uma lei que os estados podiam mexer um pouquinho. E em alguns lugares já tem multas para quem joga lixo, incluindo chicletes, mas isso varia de município para município. Por exemplo, em Alvorada, no Rio Grande do Sul, é cobrado multas de até R$720 para quem joga lixo no chão. E em Santos, multas de mais de R$1.000 podem ser aplicadas. Em sétimo lugar, nós vamos falar de uma lei que existe no estado de Washington, nos Estados Unidos. Você já ouviu falar do pé grande? Provavelmente sim, né? E é uma criatura aí, eu não diria mitológica, mas sim criptozoológica. Eu ainda quero falar de criptozoologia nesse podcast, que é um assunto que eu gosto bastante. Que foi avistada aí várias vezes, né, em vários locais. Mas nos Estados Unidos ali parece que a coisa é mais severa, né, no número de aparições. E eles levam muito a sério lá nos Estados Unidos, realmente, esse negócio do pé grande. Por exemplo, a cidade de Willow Creek, na Califórnia, é considerada a capital internacional do pé grande, porque existem inúmeros avistamentos da criatura nas florestas ali que rondam a cidade. Mas um outro ponto, né, de avistamento interessante é o condado de Skamania, em Washington. E lá existe uma lei, desde 1969, que proíbe que você mate qualquer criatura semelhante ao macaco, porque lá o pé grande ele é considerado um animal de extinção. E essa lei ela foi redigida em 84 e passou a dar, né, as punições devidas, né? Se você matar o pé grande, você pode ter sua prisão decretada por 1 ano e multa de $1.000. Ai, gente, eu achei isso muito engraçado. Mas, né, antes da gente ir para os comentários, queria falar que essa lei ela parece absurda, só que ela tem um motivo, né, para existir. O que aconteceu? A partir dos anos 60, houve um boom ali do avistamento do pé grande nos Estados Unidos, e isso acabou trazendo muitos caçadores para essa região ali de Washington. Então, eles acabaram fazendo essa lei porque esses caçadores, né, usavam armas de fogo muito perigosas, e eles fizeram isso justamente para proteger a fauna e os habitantes da cidade. Então ela é uma lei que ela é bem zoada, obviamente, mas ela tem um fundo que, tipo, ela faz sentido de ter sido feita. Eu só acho estranho colocar o pé grande na lista de animais de extinção, mas tudo bem. Mas em Washington tem várias leis que são muito bizarras. Eu vou citar algumas para vocês aqui agora. É ilegal fazer sexo com virgens em qualquer circunstância. Oh. E daí como é que faz, né? Você tem que ir para outro estado para você perder a virgindade, que coisa. Isso, daí pode voltar. Aí também que é proibido você fazer de conta que os pais são ricos. Essa é muito boa. Chapas de raio-x não podem ser usadas para medir o tamanho dos pés. É proibido amarrar máquinas de venda em postes sem autorização da companhia de eletricidade. Também, pessoas resfriadas, elas não podem caminhar em lugares públicos. Também é proibido destruir a garrafa ou lata de cerveja de outra pessoa. Além disso, é proibido cuspir dentro do ônibus, ok, né, justo. Os pirulitos também são banidos do estado. E outra também aqui, por fim, que eu achei essa muito boa, que dançar e beber não pode ocorrer no mesmo estabelecimento. Tipo, ou só pode dançar ou só pode beber no estabelecimento. As duas coisas, não pode ter baladinha top. Gente, coitado do jovem nesse estado. Sim. Não pode nem chupar um pirulito. Eu estava vendo isso num site de direito, né, que eles falam sobre coisas jurídicas, assim, coisas jurídicas em geral. E eles estavam falando muito que muitas dessas leis, obviamente, existem, mas elas não são cumpridas, né? E se alguém cometer um delito com essas leis, né, tipo, a pena não é aplicada, porque são leis que não foram tiradas por algum motivo, mas que elas representam mais algo sobre o momento histórico que as pessoas estavam vivendo do que, né, de fato, tipo, vai rolar uma punição. Imagina, né, como é que você
vai proibir pirulito no estado inteiro. Tipo, tanta coisa melhor pra proibir, os caras vão proibir pirulitos, né? Enfim. Mas achei muito bom. Tem umas coisas que são muito boas. Por exemplo, fazer de conta que os pais são ricos. Isso, eu queria muito saber que contexto que foi essa lei do proibido fazer o pai fingir que o pai é rico. Que contexto que foi feita essa lei, porque... Ai, meu Deus, alguém devia estar muito puto com alguma coisa. Alguém se sentiu muito enganado. Em sexto lugar, nós vamos falar de uma lei aí que existe nos Emirados Árabes. Na verdade, é uma das circunstâncias em que essa lei pode ser aplicada. Com a ascensão da tecnologia, surgiu aí o que a gente chama de crime cibernético, né? Que são os crimes aí que envolvem internet, computador, então roubo de dados, né, propagação de vírus, golpes financeiros, ameaça por meio de redes sociais, né? Isso tudo é considerado crime cibernético. Nos Emirados Árabes, as leis cibernéticas, elas são levadas, assim, um nível um pouquinho para cima, né? Inclusive até a mesma utilização de emojis, assim, emojis, podem te levar para cadeia, né? Qualquer emoji utilizado de maneira indecente ou em tom de ameaça pode gerar multa ou até prisão. E o problema dessa lei é que o que é considerado ameaça, por exemplo, obscenidade, varia muito de pessoa para pessoa, né? Então ele tem uma margem de interpretação gigantesca. Por exemplo, em 2019, um trabalhador asiático ele foi acusado de calúnia e difamação porque ele comentou uma imagem de um grupo do WhatsApp com emoji de raposa, que foi considerado ofensivo pela pessoa que estava na foto. Qual é a ligação disso, eu não sei. Mas lá, por exemplo, se você manda um emoji de uma faca ou de uma arma, mesmo que seja num contexto normal, digamos assim, que você não esteja ameaçando ninguém, ele pode sim ser considerado ameaça. E se você manda um emoji de flor ou de coração para uma mulher, isso é considerado assédio. Aliás, as leis cibernéticas lá, elas são tão pesadas que um britânico passou 9 meses preso porque ele postou uma foto no Facebook de uma placa que avisava que existiam camelos que passavam ali na estrada, né? E ele postou isso com a legenda, né? Veja como eles cuidam bem dos animais. E aí um amigo dele comentou essa postagem falando que a multa por matar camelos lá era mais alta do que por atropelar uma pessoa, e ele riu. E a risada dele foi considerada insulto eletrônico, ele ficou 9 meses preso por causa disso. Nossa. Os Emirados Árabes têm várias leis, assim, bem pesadas. Eles pesadas. são bastante restritivos, né, com relação a várias coisas. Nudez, sexualidade, religião, várias coisas. Eu ia comentar uma coisa que eu acho que pode estar relacionada, porque, assim, Emirados Árabes, você pensa Oriente Médio, aí você também pensa que a religião predominante lá é o islamismo, e para o islamismo, eles consideram que você representar as coisas em imagens, eles não gostam, sabe? Eles acham que é tipo um pecado você representar a natureza ou profetas, né, em imagens, em pinturas, tanto que se vocês forem procurar na internet imagens do profeta Maomé, vocês dificilmente acham, porque eles não fazem isso. Então, quando eu li essa lei, eu pensei, será que está relacionado de algum jeito, tipo, porque o emoji é tudo desenho de coisas, né, da realidade. Será que eles fizeram essa lei pensando um pouco nisso também? Olha, eu acho que tem bastante sentido mesmo. Mas mesmo assim é meio sério, né? Também você vê só nos Emirados Árabes, não em outros países árabes ou muçulmanos, então... Mas eles restringem bastante. Lá, tipo, até o WhatsApp, por exemplo, ele não funciona as chamadas por voz e tal, por vídeo. Só pode usar as funções mais básicas. Eu vi que tem uma lei lá que pessoas portadoras de HIV positivo, elas não podem residir no país, cara. Tipo, como que é? Desculpa? Portador de HIV não pode residir no país. Oxi. É meio bem pesado, assim, né, as coisas, mas enfim, né. É que quando a gente pensa em Emirados Árabes, a gente pensa em Dubai, né? Dubai já vem aquela coisa de modernidade na nossa cabeça, mas nem tanto, né? Ainda é um país que tem essas coisas. Em quinto lugar, nós vamos falar de uma lei que fica uma lei na cidade de Châteauneuf-du-Pape, na França. Se você já teve aí o seu carro rebocado por N motivos, né, você sabe que é um saco resolver. Agora imagina você ter o seu veículo apreendido em outro planeta. Nessa comuna francesa aí, Châteauneuf-du-Pape, é expressamente proibido sobrevoar, pousar ou decolar discos voadores.
E essa lei aí, absurda foi sancionada pelo prefeito Lucien Genu em 54 e ela está em vigor até hoje. Inclusive, o filho do prefeito, ele disse em entrevista aí um tempo atrás que o pai dele formulou essa lei justamente para quê? Para fazer uma publicidade para a cidade. Ele acabou conseguindo, né? Porque no outro dia 3 jornais publicaram a notícia, né? Que essa lei tinha entrado em vigor. Então foi uma propagandinha ali gratuita para a cidade, que né, não é uma cidade, é uma comuna, então é realmente um lugar bem pequeno. Agora, por exemplo, no Brasil, aconteceu o oposto. O prefeito da cidade de Barra do Garças, em Mato Grosso, ele criou uma área de 5 hectares destinados ao pouso de espaçonaves. Mas o projeto acabou, né, nunca saindo do papel, por motivos meio óbvios. Sim. Na verdade, dizem que lá nessa região, lá na Terra do Roncador, em Mato Grosso, é uma área que tem muita presença de OVNIs e tal. Então, né, certeza que deve fazer parte de um rolê de marketing também, não é isso? É que nem Varginha, né? Tipo, você vai lá na cidade hoje, tipo, tudo tipo, tem essa estátua do ET, tem caixa d'água do ET, tem museu do ET, tem tudo do ET lá. A gente vê essas leis estranhas, a gente fica quebrando a cabeça pensando, nossa, mas tem um motivo lógico por trás, né? Aí vem o cara, não, eu fiz pra zoar mesmo, pra se ficar famoso. Eu achei muito que a saída da França era pra justamente, tipo, alguma coisa de pânico social, sabe? Que tiveram que, não, ó, tem uma lei aqui, ó, galera, pode ficar tranquilo que aqui não vai ter pouso de aeronave extraterrestre. Ai, gente, é só pra rir mesmo. Mas, ó, como a gente tava falando aí do Brasil, né, uma coisa que fica de curiosidade pra vocês, mas que eu achei muito engraçado. Ano passado, um homem de 60 anos procurou a Câmara Municipal de Belo Horizonte e pediu uma autorização para um pouso de uma nave espacial na Praça 7, que fica no centro da cidade. Esse homem, ele se identificava como embaixador e porta-voz de uma tripulação intergaláctica e ele ainda chegou a acusar o prefeito de acobertar a colisão de um meteoro com a capital mineira. Imagina a cara da pessoa que atendeu ele quando ele chegou lá. Meu Deus. Olha, se eu fosse o secretário que tivesse atendido ele ou a secretária, né, não sei, eu teria ficado agido de zoeira, tipo, eu ia tratar ele com toda a pompa diplomática, falar, desculpa, eu não sabia que o senhor era o porta-voz, mil perdões, espera aí, vou pegar um tapete vermelho aqui pro senhor, espera aí. Já chega na ignorância. Eu não, eu ia olhar pra ele e falar assim, o prefeito o senhor não vai conseguir falar, mas eu vou passar aqui o número do CAPS pra você. Eu recomendo muito que você faça uma visita pra eles lá, porque eles têm psiquiatra, eles têm psicólogo, toda uma equipe que vai te ajudar. Em quarto lugar, vocês já devem ter ouvido a piada aí, né? Por que a galinha atravessou a rua? Por quê? Só que essa piada, ela não faz nenhum sentido na cidade de Quitman, no estado da Georgia, nos Estados Unidos. Porque lá é proibido, existe uma lei que proíbe as galinhas de atravessarem a rua. Por mais que, né, a gente olhe para essa lei e pense numa coisa bizarra, ela não tem uma explicação oficial, mas, né, dizem ali a história da cidade que essa lei ela foi feita para justamente prevenir que os agricultores deixassem os animais deles soltos, né, isso além de, né, o animal acabar sendo atropelado, às vezes também causa, né, alguns problemas de trânsito. Então a gente, né, até entende, né, surgiu essa lei. Inclusive, se você dá uma passeada no interior, você realmente vê galinha atravessando a rua. Nossa, demais. Sempre tem. Sim, bastante. Inclusive, você viu um vídeo, não tem nada a ver com isso, mas tem um vídeo que saiu agora nessa quarentena de umas crianças brincando num riachinho meio duvidoso, assim, talvez meio poluído. E daí e a mãe ficou louca, assim, começou a mandar as crianças pra dentro da casa, sair, tipo, do rio e tal, do riachinho. E do outro lado do riachinho era, tipo, no meio de um espaço urbano, assim, não era um espaço rural. E daí a criança, mãe, estamos resgatando a galinha aqui, né? Daí você pensa, nossa, olha só que bonitinho, né? Um molequinho tão pequenininho. Daí ele fala baixinho assim, pra gente comer na janta. Uma puta galinha, assim, do outro lado do córrego, assim, sabe? Meu Deus. As crianças já no gás ali. E como a gente está falando dos Estados Unidos, e que tem várias leis bizarras, né, nos municípios e nos estados americanos, isso acontece por quê? Porque lá
o poder ele é o que a gente chamaria de bem mais descentralizado que no Brasil, então as câmaras, né, municipais e estaduais, elas acabam tendo muito mais liberdade para criar as próprias leis. Então é por isso que acabam aparecendo, né, umas leis bizarras como essa. Então eu vou falar aí de algumas leis bizarras que eu andei aí procurando em diferentes estados dos Estados Unidos. Por exemplo, no Alabama está na Constituição que é proibido você dirigir com os olhos vendados. Opa. Justo, importante, eu acho essa boa. Em Connecticut, só é permitida a venda de picles quando esses picles eles são capazes de quicar. E a explicação dessa é muito engraçada, porque disseram, né, que foi feita essa lei depois que uns caras eles estavam vendendo uns picles meio estranhos, assim, que não eram bem picles, e aí foram fazer uns testes, assim, tipo, esse picles o verdadeiro, ele quicou. Aí o deles não quicou. Então agora só vende os que quicam. Aí entrou em vigor a lei. Eu tô muito afim de ir numa loja lá, comprar um picles, falar, prova aí que é picles pra mim, joga no chão. Só vou comprar depois que eu ver aí o teste. No estado da Indiana, é proibido você andar de cavalo acima de 16 km por hora, né? 10 milhas, 16 km por hora. Na Louisiana, você não pode enviar uma pizza surpresa para alguém, porque isso é considerado assédio. Uma cláusula extremamente específica. Oxe, isso aí é triste, né? Eu não gostaria de receber uma pizza surpresa. Inclusive, eu aceito. Se você quiser me mandar um dia, Rô. Aqui não é proibido, não. Vou pensar no seu caso. Em Maryland, é proibido você usar regata nos parques públicos para fazer exercício. Essa eu gosto, sabe? Você acha legal proibir regatas? Por quê? Acho que sim. Isso aí é um crime. Um crime sair de regata na rua. O que você tem contra as regatas? O que as regatas fizeram pra você, hein? Elas me deixam assim. Quando a gente anda muito em ônibus nessa vida, meu filho, a gente passa por cada coisa com gente com regata, assim, olha, no verão. Que não tá errada. É triste. Não tá errada. Só quem viveu sabe, Gabi. Não está errada, realmente. Mas brincadeira, né? Quem quiser usar regata que use, assim, mas só fique cheirosinho, pá, que daí dá boa. Tome banho, daí não tem problema. No estado de New Hampshire é ilegal apanhar algas marinhas na praia. E no estado de Massachusetts é totalmente ilegal você fazer previsões do futuro sem autorização do governo. E se você for uma cartomante e quiser tirar licença, você precisa estar pelo menos habitando há mais de um ano no estado. Poxa. Caraca. O mais engraçado é que, cara, tipo, você tem que estar registrado, sabe? Tipo, é uma parada que, velho, assim, né? Sabe, a tia da esquina faz, sabe? É muito uma coisa informal, né? Mas Sim. não, tem que estar registrado. Não, eu fico pensando, o pessoal adora falar aí, né, que Estados Unidos é o país neoliberal, né? Até para você ser cartomante, você tem que ter regulamentação da porra do estado. Então fica aí, né, nossa diquinha para você, querido amigo ANCAP. Esse eu não vou nem comentar. Mas é bom, né, que daí se a gente receber um raid muito grande, pelo menos a visibilidade, né? É claro. Por bem ou por mal. Que aqui é a Anitta, que a gente faz, que a gente causa. Não, eu tô falando que, tipo assim, não dá pra você dizer que é um reduto neoliberal lá, quando, né, tem umas... Cada estado é cada estado e tem umas regulamentações incrivelmente absurdas, tipo essa, né? Mas, enfim, não vamos entrar aí no mérito da coisa. Em terceiro lugar, nós vamos falar de uma lei chamada Lei do Salmão. Essa lei existe, ela está promulgada no Reino Unido desde 86. E essa lei diz que é proibido você segurar um salmão em circunstâncias suspeitas. Isso é uma cláusula que está presente nessa Lei do Salmão, na seção 32. É mais uma lei aí que o objetivo dela a gente até entende, né? Que ela foi feita porque era para proibir a venda de peixes em locais que não eram autorizados ou peixes obtidos assim por meios ilícitos. Você que vai em praia um pouquinho mais chique, você já deve ter visto que existem os caras que vendem peixe ali à beira da praia, né? Então esses já não poderiam vender, por exemplo, né? Porque segundo a lei eles estariam ali segurando o peixe de forma suspeita. Só que aí a gente pensa, né, novamente na margem de interpretação. O que seria um salmão sendo segurado de forma suspeita? Roberta, me diga, pra você, o que é um salmão sendo segurado de forma suspeita?
Não consigo não pensar em alguma coisa que não tem a ver com cunho sexual pra mim, porque sei lá como é carregar. Você ficar dando olhares assim, tipo, soturnos, sei lá, gatunos. Não faço ideia, cara. Eu nunca. Bom, eu carreguei salmão uma vez na minha vida, né? Pois não temos dinheiro para comprar salmão sempre. E eu acredito que eu não tenha carregado de forma suspeita a vez que eu fiz. Mas eu realmente não sei como seria uma forma suspeita de carregar um salmão, não. Melegari, o que você acha? Eu acho que, assim, eu também pensei igual ela de formas de cunho sexual. Porque quando você colocou essa lei lá no nosso pequeno grupinho antes de fazer o podcast, eu pensei a mesma coisa, né? Mas, sei lá, eu também pensei agora, imagina esse salmão, ele está congelado, e salmão é um pouco comprido, né? Aí você usa ele como porrete. Ó que coisa interessante. Realmente aí estaria segurando de forma suspeita e ainda estaria fazendo uso indevido ainda do objeto. Então, você tomou um salmão, você foi salmosado na cara, olha que... Ai. E, gente, essa não é a única lei estranha que tem no Reino Unido. Existe uma lei que data desde 1313 que fala que é expressamente proibido entrar no parlamento inglês usando armadura. E a gente entende que naquela época isso fazia sentido, mas a lei continua em vigor até hoje. Imagina você tá de boa lá trabalhando, entra um cara com armadura e de repente vão os guarda real pra cima. Assim, não pode! Prendam esse homem. Mas sabe uma coisa louca que eu tava pesquisando faz um tempo? Que, tipo, no Reino Unido, ele é um dos poucos países do mundo que ele não tem constituição. Então, tipo, você fala, caramba, como assim não tem constituição? Não que o país não tem lei. Só que, assim, ele não tem aquele livro chamado Constituição. Ele tem um conjunto de leis que foram sendo construídas ao longo do tempo. Então, tipo, você torna possível você ter essas leis em 1313. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a nossa Constituição, que é de 1988, né? Então você tem algumas leis antigas, mas assim, como ela é recente, essas leis foram revisadas, né? Foi algumas excluídas, outras não. Mas no Reino Unido você não tem esse papo, não. E o problema disso é que isso abre margem para muita coisa, porque teoricamente, né, a lei existe. Por exemplo, vai que você usa, né, essa lei do salmão aí para incriminar alguém por algum motivo que eu não consigo nem imaginar uma situação para falar, mas dá para acontecer. Você liga pra polícia, meu vizinho tá segurando o salmão de um jeito estranho ali, eu acho bom vocês entrarem na casa dele. Eu comecei a pensar coisas aqui, mas não vou nem falar. Mas eu tava vendo que no Reino Unido tem umas outras leis também que são meio esquisitas, assim. Tem uma que fala que em Londres é proibido você carregar uma tábua de madeira na rua, assim como outros objetos grandes, assim, e tal. Tipo, proibido, você não pode andar com uma tábua, uma ripa, assim. E diz que essa lei foi criada para evitar que haja obstrução nas calçadas e tal, nas vias de caminhamento, né, de pedestres e tal. Mas enfim, é engraçado não poder andar com a... Você tá fazendo uma mudança, tá fazendo uma obra, tipo, não pode. Acho que só pode, na verdade, em caso de mudança, pelo que eu vi. Tipo, nesse tá claramente rolando uma mudança, daí pode, mas você, sei lá, foi na esquina lá no material de construção comprar uma ripa, não pode ir a pé pra casa, tipo, levando a ripa na mão, assim, proibido. Eu sempre fico pensando nessas leis, será que alguém fiscaliza isso? Porque, tipo, imagina, você comprou um negócio, aí você tá andando na rua, vem alguém, tipo, vem um policial, te para e fala, não, porque isso é proibido, meu senhor, você não sabia? A pessoa vai falar, obviamente que eu não sabia, né, porque isso não faz o menor sentido. Oi, que? Como assim? Mas e tem uma outra lei, cara, que eles criaram numa região lá em East Yorkshire, dentro de um empreendimento, que era tipo um conjunto habitacional, que é proibido pendurar roupa para fora de casa. Tipo, não pode botar uns varal para fora de casa. Porque, segundo eles, é que como são habitações de luxo, seria uma forma de evitar que as roupas penduradas acabassem, tipo, ao balançar com o vento, prejudicaria a aparência da propriedade. Olha, Nossa, isso é extremamente absurdo, mas eu gostaria de falar que se você mora em prédio, às vezes é lei do condomínio que você também não pode estender coisa na janela, porque estraga a fachada. E isso é verdade, porque no condomínio da minha tia, isso tá lá nas cláusulas do sim, condomínio. Você não pode, tipo, colocar coisa na janela. E tem uma outra lei também muito boa em outro lugar lá em que você não pode ficar demorando no funeral. Tipo, você tem que... Se acabou o funeral, você tem que ir embora. Você não pode ficar lá depois que acaba o funeral.
Daí, tipo, tem até um cara que Isso, meu Deus, o cara ganhou uma multa porque ele ficou, tipo, 20 olhando os minutos. outros túmulos, né? Acabou o funeral dele, tipo, foi dar uma voltinha assim, ficou 20 minutos a mais, foi multado em 160 libras. E daí ele tentou recorrer, ele disse, não, tá na lei que não pode ficar demorando aqui no funeral. Nossa, Cada coisa específica, né, gente? extremamente específico. Aí tem uma outra também que não pode levar batatas polonesas para Inglaterra. Proibido. Isso é tipo um tipo de batata, tipo, sabe, batata rosa, ou são batatas da Polônia? Boa pergunta. Eu acho que não, era batata comum mesmo. Porque, deixa eu ver por que aqui. Eu tinha visto alguma coisa, deixa eu voltar aqui. Olha, mas ela tá certa, a gente tá problematizando tudo aqui, gente. Aqui, ó, saca só. Uma exceção é feita se você inscrever, né? Se você, tipo, relatar para um inspetor pelo menos com 2 dias de antecedência, né? Quando você planejar voltar com os seus tubérculos para a Inglaterra. E daí você tem que dar detalhes como, por exemplo, o tempo proposto e a data que você vai levar as batatas, o porquê que você está levando batatas polonesas para dentro da Inglaterra, o que você pretende fazer com essas batatas, qual que vai ser o destino das batatas, onde é que você, tipo, em qual lugar da Inglaterra que você vai levar elas, qual que é a variedade da batata, qualquer uma, então, qual que é a variedade de batata que você está levando e a quantidade, e também o número de identificação do produtor da batata, tipo, meu Deus do céu. Meu Deus. Eu vou usar ela como bala de canhão. Eu vou colocar a batata no canhão e vou atirar. E ela é recente, é de 2004. Nossa, eu ia falar, tipo, será que tem alguma coisa a ver com a Segunda Guerra Mundial, né? Porque a Polônia era invadida lá e tal. A lei, eu achei que, a lei foi introduzida em resposta a surtos de podridão anelar na Polônia, que deve ser alguma doença de tubérculo, sei lá, né? Daí para não infestar os tubérculos da Inglaterra, enfim. Nossa. No fundo ela faz sentido até, né? Então... Mas é muito Mas não engraçado, né? deixa de ser estranha. Eu adorei a descrição do tanto de coisa que tem que ter, sabe, cara? Acho que pra entrar na Inglaterra não precisa provar tanta coisa quanto pra levar batata pra Inglaterra, sabe? Tipo, meu Deus. Mas um comentário rapidinho, que não tem muito a ver com a coisa da lei, mas assim, sobre o negócio da batata, é que, não sei se vocês já viram aqueles programas de... Tem um de aeroporto que passava em algum canal. Fizeram uma versão brasileira, ou passava na Band ou na Record, não lembro. Deixa eu olhar aqui, programa do aeroporto. Programa do aeroporto. Aeroporto Alerta. Que mostrava, tipo, como que eram, tipo, as operações no Aeroporto Internacional de São Paulo. Mas esse programa ele tinha umas outras versões, né, que passavam em alguns canais, tipo Discovery, eu via dos Estados Unidos, e lá eles têm um negócio, assim, muito sério de entrar, tipo, alimentos, de você tá levando alimentos, assim, mesmo, tipo, coisinhas simples, assim, tipo, você não pode entrar com determinadas frutas, por exemplo, porque, que nem, eu lembro de um exemplo de uma mulher que foi para os Estados Unidos, eu não lembro de onde que ela era, sei que ela era da região ali do Mediterrâneo. E aí ela tava levando uma fruta lá, eles chegaram lá, prenderam a fruta, cortaram, e quando eles cortaram, eles viram que tava cheio de uma larva de uma mosca que só tem no Mediterrâneo. Isso, tipo, como essa mosca, tipo, poderia causar um problemão nos Estados Unidos se entrasse, sabe? Esses programas de aeroporto, eles são bem, bem interessantes, assim. Uau, que interessante. Amigos, foi muito falso, desculpa. É fake news? Uau. Nossa, uau, é exatamente o que eu pensei, do jeito que você falou. Não, o jeito que você falou, foi muito falso. Ai, muito interessante mesmo. Foi tipo a Daniela Albuquerque falando, nossa, uau. Nossa, eu tô passada, tô chocada. Eu vou colocar aquele vídeo daquela moça que ela tava ordenhando vaca, não sei. Aí o repórter perguntou pra ela o que ela achava. Ela falou, legal. Empolgante. Isso tem que ser do Paraná, obviamente, né? Isso é do Paraná. É de Marechal, se não me engano. Ou é de Beltrão. Cidade tudo lá do Matheus. Do Francisco Beltrão, eles falam meio desse jeito mesmo. Mas enfim. O Beltrão fala, dá de fazer. Isso aí dá de fazer, Pia. Isso aí não dá de fazer. É assim que o pessoal de Beltrão fala, do Sudoeste.
Nossa, gente, em São Paulo não acontece nada dessas coisas. São Paulo é muito ordinary. Em segundo lugar, a gente vai falar aí de novo dos Estados Unidos e de novo para você ver como que essa descentralização aí acaba gerando umas coisas meio absurdas. Só que isso não chegou nem a virar lei, foi um projeto de lei que aconteceu no Texas, mas é tão absurdo, gente, que a gente não pode deixar de comentar. E é tão absurdo que tem sentido ficar em segundo lugar, gente. Um deputado aí que aparentemente não tinha a menor ideia de como funciona a vida, chama Jim Castor, ele protocolou uma ação que tornava ilegal você cometer um crime sem avisar a vítima com pelo menos 24 horas de antecedência. Ó, eu vou te matar, mas só daqui a... não, 25 horas. Se eu for matar alguém e avisar a vítima, então eu posso? Olha, Não pode? você vai ser... Não, o problema é que daí, Acho tipo, que se essa lei fosse diminui a aprovada, pena, você... sabe? Tipo, É, você matou, então 4 anos aqui, mas você avisou, então daí não tem 1 ano a mais, porque daí tira esse agravante que você avisou antes. ia servir como agravante, porque, tipo, você cometeu o crime de homicídio, só que você avisou, então você não tá cometendo 2 crimes, você tá cometendo um. Entendeu? Ai, Você avisou a pessoa e a pessoa não se preveniu, então a mancada era a pessoa. Então prende a pessoa. Mais 2 presos. Você porque sabia que ia tomar um tiro e não fez nada, e você porque, né, agora cometeu o crime aqui e tal, mas avisou, então. Nesse caso, vamos ver as penas aqui. Divide para cada um ali. Boa. Nossa, se isso fosse aprovado, ia dar brecha pra tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Porque você sabe que não tô julgando, tá, gente? Antes que alguém fale o trabalho de advogado e defensor público, mas os caras tiram leite de pedra da Constituição pra achar umas brechas na hora de defender. E essa ia ser uma que eles iam fazer a festa se fosse aprovado. Em primeiro lugar, nós vamos falar aí de uma lei que existe na China. Gente, essa é muito tragicômica, assim. Enfim. No dia 3 de agosto de 2007, a administração do Estado da China para Assuntos Religiosos emitiu um decreto que regulamentava o quê? A realização de cultos religiosos? Não. Esse decreto regulamentava a reencarnação. Para você reencarnar em território chinês, é preciso que você tenha uma aprovação do governo e que, se ela não for obtida, torna a sua reencarnação inválida e ilegal. Chora, espírita. Espíritas e budistas tristes nesse momento. Esse Chora, decreto... As pessoas que fizeram esse decreto, elas, né, fizeram isso porque, segundo elas, seria importante institucionalizar a reencarnação a fim de preservar a unidade nacional chinesa e a solidariedade de todos os grupos étnicos. E também que os templos que praticam o budismo tibetano na China, né, eles deviam ser previamente registrados, né? Você conseguiu a autorização do governo para reencarnar, tudo bem. Mas você tem que reencarnar num templo que ele tem o registro. Se você reencarnar em outro templo que não tem, aí é ilegal. Entendeu? É que, na verdade, isso foi uma forma deles limitarem o poder do Dalai Lama, sabe? É uma estratégia muito mais política do que efetiva, obviamente, né? Enfim. Mas porque... exatamente isso mesmo. Mas eu achei interessante, foi uma forma, assim, bem inusitada de lidar com isso, assim, politicamente falando. Se você não sabe quem é o Dalai Lama, o Rodolfo vai explicar, o outro Rodolfo, né, o Melegari, vai explicar aí pra gente agora. O Dalai Lama, e ele é o chefe religioso do budismo, né? Ele é tipo o papa, entre aspas, do budismo. E eu não vou entrar em detalhes, né? Mas, assim, para eles, esse Dalai Lama, ele é sempre a mesma pessoa, só que ele vai reencarnando em pessoas diferentes. Então, por exemplo, se o Dalai Lama morre, eles têm um método lá para procurar entre as crianças para ver qual seria a reencarnação. Aí eles descobrem lá, né? Usando o método deles. E esse vira o novo Dalai Lama, ele aprende as coisas, né, dentro da religião, etc. Só que qual que é o problema? O Dalai Lama, ele vivia lá no Tibete, né, que é uma região nos Himalaias, que estava lá, existia lá faz tempo, foi parte da China por uns anos, vários anos, né. Só que o que aconteceu, né, no século XX? Aconteceu aí a Guerra Civil Chinesa, e o Partido Comunista Chinês ganhou a guerra, né.
E uma das bases do comunismo, né, do marxismo, é o ateísmo de Estado. Então, quando os chineses viram o Tibete lá, o Dalai Lama, eles falaram, no. E assim, para os chineses na época, depois que eles ganharam a Guerra Civil, uma coisa importante era você estabelecer uma solidez territorial. E o Tibete, naquela época, era independente, só que a China falou que o território era deles, né, e invadiu e ocupou. Como várias nações já fizeram no mundo, né, isso não é uma coisa exclusiva da China, eles declararam que o território era deles, ocuparam, e tá lá até hoje. O Tibete é um território da China, um território especial. O Dalai Lama, ele fugiu, hoje em dia ele está no Nepal, né, ele vive no Nepal, a sede lá é no Nepal, só que assim, a sede histórica, a sede cultural é no Tibete, só que ele está proibido de entrar no Tibete, né? Então, a lei daí que vocês falaram é bem um dos efeitos disso, né? A luta da China contra essa grande influência, né? Porque na China bastante gente é budista, apesar do Estado ser ateu, né? Eles proclamam isso, mas eles permitem alguma religiosidade, tanto que eles têm até departamento, né, para isso na China. E é isso, gente. É uma coisa bem polêmica e histórica e complexa. E só dando uma palhinha aqui, né, como você explicou lá no começo, ele reencarna, né, e não se sabe muito aonde, tipo, em quem que ele reencarna. Tem uma série de testes que é feito, né, com as crianças para ver se elas sabem coisas que em teoria só o Dalai Lama saberia. Então, essa é uma forma de você minar, por exemplo, esse processo, tipo, ele não tá proibido de reencarnar, então não tem esse negócio de escolher criança, nada, porque ele não foi autorizado a reencarnar. Então, é nesse sentido, né, só tipo... É por isso que é uma forma política, né? Porque daí quando o Dalai Lama de agora vier a falecer, já complica para descobrir quem vai ser o próximo, né? Pode ser barrado esse processo. Sim, e inclusive eles não proíbem essa reencarnação, né? Como o Roberto falou, só do Dalai Lama, mas também de outros líderes religiosos. Eu tava lendo uma notícia, se eu achar de volta eu vou deixar no link na descrição. Mas parece que tipo, uma categoria abaixo do Dalai Lama, né? Tipo, como se fosse se ele é o Papa, é como se fosse o bispo, né? Um bispo budista. Eles também reencarnam. E aí parece que, tipo, o cara morreu. E, né, aí teve o processo de reencarnação, segundo eles. E parece que apareceu 2 pessoas que seriam esse cara, né? E aí, tipo, um era o que eles acreditavam, né? Os budistas tibetanos. E um foi o que o governo chinês falou: não, esse aqui é a reencarnação dele. Tipo, o governo realmente, tipo, jogou um cara lá e falou, tipo, não, é esse aqui que é o que reencarnou. Podem confiar na gente. São várias coisas e efeitos colaterais aí de uma briguinha política, né, e religiosa. E também, a China tem umas coisas estranhas também, sabe? Não é só essa lei. Aí você até pensa nesse negócio da reencarnação, vocês podem pensar, mas desde que o Partido Comunista tomou a China, não teve uma outra reencarnação do Dalai Lama? Então, não. O Dalai Lama que temos hoje, ele está vivo. Ele foi o Dalai Lama que fugiu do Tibete. Né? Então, não teve reencarnação ainda, sabe? Então, essa lei eles já fizeram aí com antecedência para ver se controlam aí o processo. Ou interferem, né, pelo menos. Pois é. E em março de 2019, o Dalai Lama ele disse que provavelmente a reencarnação dele, pela primeira vez, ele não ia reencarnar dentro do próprio Tibete, sim na Índia. Ele alertou que qualquer interferência chinesa na sucessão não deveria ser considerada válida. Como o Melegari falou, realmente é uma situação bem... toda uma treta aí, né, da China, dos estados que ela considera que são o domínio dela, né, que não só o Tibete, como também Taiwan, Macau, Hong Kong. A gente viu aí, anos atrás, tiveram todos os protestos de Hong Kong, várias pessoas foram presas. Coitada da menina que vai fazer a Mulan do filme, não sei se vocês chegaram a ver isso, que ela teve que, tipo, como ela é chinesa, ela teve que colocar, tipo, que ela estava apoiando a China nas manifestações, porque senão ela, tipo, seria obrigada a voltar para a China. Então é toda uma treta, né? A gente sabe que a China, né, controla absolutamente tudo que os cidadãos fazem, então tem esse grande problema. Mas é isso, né, gente? Em primeiro lugar, não poderia ficar outra lei mais bizarra do que você regulamentar a reencarnação de alguém. E antes da gente terminar o nosso podcast, agora a gente vai pro nosso quadro novo, né, que começou aí no último episódio, que é o nosso Vale Indica. Vamos lá!
Bom, gente, o Vale Indica é o nosso quadro de indicações, onde a gente vai indicar coisas legais para você, né? Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um jogo, pode ser tudo aí que a gente achou legal na última semana. Roberta, começa aí indicando uma coisa legal então pra galera. Ok, então eu sei que já tá um pouquinho ultrapassadinho, né? Passaram alguns meses, mas eu só consegui assistir agora, que foi Watchmen, da HBO. É uma minissérie muito boa, muito bem feita, e se você não lê os quadrinhos ou o filme, você não precisa ver para assistir e entender a série, né, a minissérie. E ela é realmente muito bacana, assim, ela coloca várias questões sobre preconceito racial e sobre questões políticas dentro, e de uma forma muito bem feita, assim. Eu me impressionei, assim, a gente ficou vidrado muito rápido, porque a gente gostou muito, a gente queria muito terminar para ver o que estava acontecendo, e é bem bacana. Então fica aí a minha dica. Watchmen é na série, né? Da HBO, você falou. Só onde que tá passando? Tem na HBO Go e tem no submundo ilegal da internet. Então você aí que tem HBO Go, dá uma olhada lá. Melegari, o que você vai indicar? Eu não tinha pensado em algo de alguns meses atrás, igual a nossa amiga que comentou, mas como eu citei o Dalai Lama, eu lembrei de um filme que eu vi faz um tempo, já ele é velho, chama 7 Anos no Tibete. É interessantezinho, é com o Brad Pitt, então temos aí um ator famoso fazendo. Ele conta a história desse cara, que ele é um alpinista alemão, né, da época da Alemanha nazista, que ele foi fazer alpinismo no Tibete, e ele acabou, por vários motivos, ele acabou preso no país, e ele conhece o Dalai Lama. E é bem interessante a gente ver, porque ele trata todo esse processo que eu narrei para vocês, sabe? Ele trata o Tibete como um país independente, ele trata a relação com a China, ele também trata a relação que o Tibete era um país muito isolado e que dificilmente vinha estrangeiro, até porque eles não permitiam estrangeiro entrar no país, e esse alemão foi um dos primeiros, então, tipo, o pessoal que nunca tinha visto, que nunca tinha entrado em contato com essa tecnologia estrangeira, ficou maravilhado com ele, né? Eu não sei se é uma história verdadeira, cabe aí para vocês pesquisarem, mas é um filme bacana. 7 Anos no Tibete. Show. A minha indicação vai ser um filme que eu reassisti essa semana e eu tinha gostado muito, muito, muito desse filme quando eu assisti e eu fui reassistir, fiquei todo emocionado de novo, que é o filme Yesterday, que é um musical com músicas dos Beatles, que tem uma história bem bobinha, digamos assim, que é assim, um cara, ele é um cantor amador, de repente acontece uma coisinha ali, isso não é spoiler, tá, gente, porque isso acontece nos primeiros minutos do filme, mas é só pra você entender a história. Acontece um apagão global, digamos assim, e meio que quando ele acorda, ele percebe que várias coisas ali não existem nessa realidade que ele acordou. Então, por exemplo, não existe Coca-Cola nessa realidade, não existe Harry Potter nessa realidade. E os Beatles, eles não formaram a banda. Só que assim, ele é a única pessoa que lembra dos Beatles. Então, como ele é um cantor amador, o que ele resolve? Ele pega e começa tipo, a tentar lembrar das letras, né, com dificuldade. Ele vai lá, lembra das letras, começa a escrever e ele lança as músicas como se fossem dele. E elas começam a fazer um puta sucesso, sabe? E aí tem todo, né, o desenrolar do filme, né, do que acontece, né, pessoas começam a cobrar muito ele começa a fazer muito sucesso muito rápido, e tem uma cena, assim, eu não vou falar exatamente o que é, mas que aparece uma pessoa que, meu, a primeira vez que eu assisti eu chorei, e a segunda vez que eu assisti eu chorei de volta, assim, porque eu sou muito fã de Beatles, muito mesmo, minha segunda banda preferida, e só perde pra Oasis, mas eu fiquei extremamente emocionado quando apareceu essa figura. Se vocês assistirem, vocês vão saber que cena é essa. E é tão, tão bom, assim, sabe? Musical de umas músicas que você gosta, de bandas que você gosta, né? E todas as referências que o filme traz. Então eu recomendo aí pra você assistir essa. É um filme muito legalzinho aí pra você assistir aí no sábado de tarde, quando você não tem nada pra fazer. Vai te deixar animado. Pega você, senta você, chama seu tio Bolsominion, chama seu primo comunista, vamos sentar, vamos assistir Yesterday. E, ó, todos de mãos dadas. Beatles vai salvar essa missão. Chama aquele seu irmão que é ANCAP também, chama ele, vamos se unir através dos Beatles, né? Os Beatles ainda vão salvar ainda a humanidade. Olha, eu acho que o irmão ANCAP não precisa chamar, não. Não querendo causar polêmicas. Agora você foi longe demais. Também não é assim, né? Não precisamos exagerar. Não, tá, chama ele também, gente. Mentira, chama ele também, de boas. Chama, gente. ANCAP também é gente.
Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio, né? Todas as fontes de pesquisa eu vou deixar na descrição. Sigam as redes sociais do podcast para mais informações. Sigam também as nossas redes sociais, né? Minha, da Roberta, do Melegari, que eu vou deixar linkadas aí. Se vocês puderem estar apoiando a gente aí com R$5 por mês, vocês vão estar aí ajudando o nosso projeto a continuar existindo. Mas é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido esse episódio e até a próxima. Tchau! Tchau. Vale 10 é escrito, dirigido e editado por Rodolfo Brenner. Participaram do episódio de hoje Roberta Trevisan e Rodolfo Melegari.